Está em Lucas capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante, o discípulo não reclama e o mestre respondendo-lhes às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Bonita a mensagem, porque ela nos mostra claramente a colocação, o papel da oração na nossa vida, né? E é muito importante isso. 167. Título: Na oração, Senhor, ensina-nos a orar. Aqui é o momento em que Jesus também, na Bíblia, vai orar o Pai Nosso. E muitas pessoas, eu mesmo, desde pequeno, decorei a oração do Pai Nosso. O grande erro da nossa parte é exatamente decorar as orações. Porque quando a gente decora, não sabe o que ela está falando. Raríssimo foram... Eu acredito que muito poucas pessoas refletiram sobre as orações decoradas, que tanto verbaliza, que tanto repete. Porque se refletisse, não fariam as orações. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, eu acredito piamente que ele sabia que ele estava falando e ele cumpria item a item daquilo que ele falava. Agora, quando a gente copia o que Jesus falou, esse é o problema. Porque a gente não faz o que nem nós falamos. Então não é correto eu copiar a oração dos outros. A oração tem que ser a minha. Aquilo que eu... aquela velha história. O que eu prometo, eu não sou obrigado a prometer, eu sou obrigado a cumprir caso eu venha a prometer. Mas se eu não prometi, eu não sou obrigado a cumprir. Então, a oração do Pai Nosso tem sim um problema e eu considero ele grave, porque no momento em que eu falo Pai Nosso, né, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, tudo isso é exaltação que a gente faz. Seja vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós os temos perdoado. Bom, quando eu falo isso, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Antes, verifique se eu carrego mágoa. Porque você está pedindo a Deus para dar a você aquilo que você é capaz de dar. Veja, não reclame depois. Então, o seu Pai Nosso, pense antes de fazer. Tá? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Impossível.
Deus não nos livra de nada, né? Ou seja, estamos na Terra. É como se um aluno estivesse dentro da sala de aula e falasse assim: professor, livrai-me do conhecimento, livrai-me das provas, dos exames relâmpago, né? Aí o professor fala: então por que você veio na escola? Como é que eu estou dentro da sala de aula do Espírito e estou pedindo para livrar-me das provas? Se são as provas que dão a qualidade de aprendizado. Não tem sentido. Então, mas o Cristo, quando fez o Pai Nosso, eu acredito que na hierarquia que ele estava, eu tenho certeza que ele fez realmente para ele. Mas nós copiarmos a ideia dos outros, a gente vai se dar mal. Fala com Deus, eu digo sempre assim, fala com Deus do seu jeito, da sua forma, abre seu coração. Pronto. É isso. No entanto, nós vamos entender algumas coisas aqui que eu acho muito importante, tá? A prece, vamos acompanhar o que Emmanuel fala-nos sobre a prece, a oração. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita de suas manifestações. Em suas manifestações. Infinita quantidade e estilos de pensamentos. Porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Diversas religiões, dentro das religiões, diversos graus de evolução. Nossa, eu acho que é infinito mesmo. Os seguidores, aí ele vai começar a agrupar alguns para a gente entender o que ele está falando. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Já viu aquelas pessoas, ele está dizendo assim, que todo dia ele tem um pedido para fazer? Tem pessoas que não conseguem fazer 2 orações e pedir a mesma coisa. É como se Deus fosse um Papai Noel. Então, o pensamento dele é tão inquieto, ele é tão ansioso na sua própria vida, no seu sonho, nos seus objetivos, que a relação com Deus dele fica um pouco conflitante. Quando quem está do outro lado, no caso Deus, ouve as orações daquele filho. Imagine que seu filho todo dia venha te pedir uma coisa diferente. Um dia você vai falar para ele: meu filho, eu nem sequer realizei o pedido que você fez ontem. Você já veio me pedir outra coisa hoje. Amanhã você já está pedindo outra coisa. Eu nem realizei nem a primeira, nem a segunda. Você já está na terceira? E aí o que você diz para o seu filho quando ele começa a fazer isso? Filho, seja mais constante. Centra-se. Seja uma pessoa centrada. Tenha foco. Né? Realiza uma coisa por vez. Eu acredito que Deus constantemente nos diz isso. Filho, tenha mais foco. Todo dia você me faz um pedido. Se você fizer oração de manhã, de tarde e de noite, você me faz 3 pedidos. Se você fizer isso todo dia, você me faz 3 pedidos diferentes por dia. Não dá tempo. Eu vou dizer que nem o secretário de Deus ali anotando seus pedidos vai falar: mas não é possível. Esse homem aqui, ó, em menos de uma semana, ele tem mais de uma lista de desejos. Então, são seguidores inquietos que reclamam a realização de propósitos inconstantes. Não é constante. Esse tipo de pensamento, nós chamamos, fala também no filme Oficina do Diabo, vai falar sobre isso. Muitas pessoas oram à noite, mas nenhuma dessas pessoas, quase nenhuma delas, estão conseguindo fazer a oração constante. Porque no momento que ela vai tentar fazer a oração, a ansiedade dela, a frustração dela vem primeiro. Então vem as cenas de tudo que não foi legal no dia para ela. E ela faz uma oração com o propósito, mais ou menos assim, de arrumar tudo que ela lembrou naquele flash de tempo, para que ela não passe por aquilo no dia seguinte. Então você vai perceber que são sempre propósitos inconstantes, rasos e sem a mínima finalidade. É mais aquela coisa de que, como eu estou orando, eu tenho que pedir algo, né? A gente aprendeu assim, aprendemos errado.
Por isso que muitas pessoas oram de manhã, de tarde, de noite e não muda em nada. Continua uma pessoa ruim, chutando cachorro, falando mal do vizinho, mentindo, tentando controlar as outras pessoas. A mesma pessoa não muda, porque a oração, e principalmente eu vou dizer aqui, se ela faz oração decorada, aí é pior ainda, porque ela nem se vê dentro daquilo. Veja, eu estou orando um Pai Nosso. Imagina que eu oro um Pai Nosso de manhã, eu oro um de tarde, eu oro um de noite. Onde eu estou naquele Pai Nosso? Nenhum momento. Então, é melhor você falar com Deus. Talvez você vai começar, aí não vai sentir tanta necessidade de falar com Deus, porque você mesmo falando, você mesmo ouvindo, você vai fazendo uma psicanálise, uma catarse. E aí depois você vai falar, puxa, acho que não tem sentido eu estar pedindo isso. Não tem cabimento falar sobre isso. Não tem isso, aquilo. Eu não tenho nem merecimento de pedir isso. Eu não tenho nem cara de pau de falar isso. Daqui a pouco você vai se sentir mudo. Porque aí é que está. Oração é trabalho. Não é verbalização. Então nós vamos lá. Vamos continuando. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. E muitos de nós utilizamos a oração para fazer pedidos egoístas. Pedidos que apenas nos beneficiam. No sentido de, muitas vezes... Porque, Guto, como que eu saberei que o meu pedido é egoísta? Simples. Quando ou ele te prejudica, ou ele prejudica os outros, caso Deus te atenda. Vamos entender. Eu tenho um pedido egoísta para fazer. Vamos lá, eu preciso comprar um monte de porcaria, eu preciso de dinheiro. É um pedido egoísta para mim. E se for para os outros? Eu tenho um carro que está fundindo o motor, preciso passar ele para frente para estourar na mão do outro. Eu peço a Deus para ele vender meu carro, mas quem compra não pode ver que o motor está fundindo. Esse é um pedido egoísta, porque eu vou prejudicar os outros. Eu vou fazer aos outros o que eu não gostaria que fizessem a mim. Tem sentido isso? Também está no filme do Oficina do Diabo. E a gente faz isso demais, tá? Tudo que não presta a gente quer vender rapidamente. Então, os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Aí vem aqueles conflitos, né? Muitas vezes você vê uma pessoa com tanta fé, com tanta certeza, com tanto conhecimento, e de repente ela está rogando o mal para os seus inimigos. Mas isso não é normal? Não, não é normal. O teu inimigo, ele não é teu inimigo, ele é inimigo de uma ideia sua, mas não é teu. Nem te conhece, nem você se conhece, nem nós nos conhecemos profundamente. Então, ele não concorda com uma ideia, mas ele não é teu inimigo. Então, não deseja mal a ele. Fixe naquilo que você quer. Só. Não perca energia em desejar algo a ele, aí porque a energia é a mesma. Se você parar de pensar no que você quer para pensar naquilo que você gostaria que acontecesse com ele, você está perdendo. Tá certo? Então, não fixe nesse sentido. É perca de tempo. E por que a ignorância? Porque Deus não faz o mal. E esse é um tipo de também pedido ignorante, né? Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Quando você vê uma pessoa isolada, sozinha, não quer fazer mais nada na vida, nada movimenta ela, em nenhuma direção. São geralmente pessoas muito tristes. A tristeza, ela tende a fazer a gente se afastar daquilo que provoca a tristeza, com a ociosidade. Por que é a ociosidade? Porque a pessoa opta por curtir o sentimento de tristeza ao enfrentar aquilo que é tristeza e transformar as causas que lhe entristecem, supera isso e segue adiante. Vamos colocar um exemplo aqui.
Se eu fico triste com um filho que usa droga, entristece um pai. Eu fico muito triste com meu filho que usa droga. Olha, se a tristeza te abate, é porque você não consegue digerir essa escolha do teu filho, dele ser um usuário de droga. É compreensível, mas permanecer no sentimento de tristeza, você se pegar triste por teu filho estar consumindo droga, natural. Mas por que você... E quanto tempo ele já usa droga? Ah, ele já tem usa droga há 10 anos. Há 10 anos você ainda é triste porque ele usa droga? Não tem sentido. Não tem sentido. Uma vez, um momento que você descobriu que ele usa droga, você ficou triste? 1 mês, 2 meses? No máximo. É compreensível. A partir daí, o que você vai fazer com a tristeza? Porque se você deixar, você vai usar a tristeza como vitimização. Olha, coitado de mim, eu sou pai de um menino que usa droga. Sabe? Essas coisas não funcionam no cristianismo. Nós não precisamos da piedade dos outros em absolutamente nada na nossa vida. A gente pega e diz, sim, eu não acho legal que ele está usando a droga, tudo. A minha tristeza é que eu não aceito que por ele ser meu filho. Então, você consegue reverter isso sozinho? Não, então procura um psicólogo, vai conversar com ele e ele vai mostrar para você que isso é muito natural, você trabalhar isso, volta para depois e olhe para o teu filho sem tristeza. Porque a opção é dele, não é tua. Ele não é você, não é, e ele nunca será o seu sonho de vida. Tá certo? Pronto. É muito tranquilo para você trabalhar. E aí você deixa a tristeza e não precisa se isolar, porque numa dessa você vai querer não mais encontrar com seu filho, ficar distante dele, porque sempre ele usa droga, aquilo me deixa muito chato. Então você vai começando a ficar isolado. A tristeza nos isola das pessoas, porque a gente não concorda com as pessoas. Mas o problema não são as pessoas, sou eu que quero controlar as pessoas. Eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas, as escolhas delas. Entendeu? Eu tenho que ver com a minha única responsabilidade. Os desesperados suplicam a morte. Cuidado com o desespero. E cuidado com o que você pede no momento do desespero. Muitos de nós estão falando desesperado, talvez seja só no momento de muita dor, de muito medo. A gente nem sempre. Tem pessoas que são muito fracas e qualquer problema ela fala assim: eu preferia morrer do que perder meu emprego, preferia morrer do que perder um filho, preferia morrer do que perder minha esposa, preferia morrer do que ficar doente desse jeito. É cheio de limites. Nós somos espíritos, nós somos ilimitados. Ninguém morre por absolutamente nada no seu momento da morte. Portanto, você vai viver, sendo sua esposa morrer, seu filho morrer, perdendo o emprego, você ficando doente, paralítico, paraplégico, você vai viver. A menos que você, em desespero, pede a morte. E aí, cuidado, porque você suplicando a morte, você programa o seu futuro, programa as organizações de defesa do seu corpo, programa as reações orgânicas suas. Então eu estou passando por uma fase muito difícil e de repente eu chego e falo assim: eu preferia, meu Deus, eu queria morrer. Muito bem, você fez um pedido muitas vezes muito forte e inconsciente. Teu corpo vai preparar a tua morte. Aí a vida melhora. Porque nada no mundo é constante, nem a alegria e nem a tristeza, tá certo? Então, de repente, aquilo que vem um momento de alegria, você fica bem, esquece que ordenou teu corpo para morrer, lá na frente você descobre um câncer. Por que eu tenho câncer? Você tem câncer porque você tem mágoa. Não tem mágoa. Não, você já não lembra mais. Mas aquele assunto de 20 anos atrás,
que depois você ficou fingindo que os esquecia, ele voltou em forma, ele somatizou, você deu ordem ao seu corpo dizendo assim: eu prefiro morrer do que passar por isso. Continuou passando, porque a sua vontade não muda, né? Por exemplo, eu prefiro morrer do que ter um filho drogado. O filho continuou usando droga. Então você continuou dizendo para o seu corpo: olha lá, tá usando droga? Se mata, se mata, se mata, se mata. Faz 20 anos que você está dizendo assim: se mata, se mata, se mata, se mata, se mata. E ele continua usando droga, usando droga, usando droga. Ele não vai parar de usar droga porque você vai se matar. Então, quando você assusta, você tem o câncer. E aí, reverter também leva tempo. Do mesmo tempo que levou para você adoecer, provavelmente vai voltar para você reverter a ficar saudável novamente. É o que nós não queremos, porque a gente é muito imediatista. Então, e se houver tempo, né? Porque às vezes o câncer está numa certa fase que eu precisaria, no mínimo, por exemplo, eu levei 20 anos para me diagnosticar como câncer, provavelmente eu vou levar 20 para me curar, mas o câncer só vai me dar mais 5 anos. Então, não vou ter tempo. Os números, às vezes, da vida não batem. Por isso, cuidado com o desespero, não suplique a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, pede uma coisa, pede outra, com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam a vida física. E aí é normal, chega a certo horário da noite, uma multidão de oração pedindo coisas materiais. Essas orações, gente, elas não passam da nuvem, por incrível que pareça. Não passam. Todas as orações a níveis materiais, elas são orações horizontais. Se eu chegar aqui, fechar meu olho e pedir dinheiro, cargo, emprego, loteria, carro, casa, mulher, casamento, filho, todos esses problemas que o ser humano tem, devido a ele estar no planeta Terra, vivo, encarnado, ele não sai disso aqui. Eu imito ele assim, ó. Só. Ele não passa das nuvens, não chega em lugar algum. Quem ouve isso? Outros que também pensam, outros que também pensam, outros que também pensam, outros que também pensam, outros que... Nós vamos formando uma rede de necessitados, somente isso, e compartilhando as suas necessidades. Só. Quem também participa disso? Os espíritos inferiores e materialistas. Quando eu falo inferior, não estou falando ruim, espírito ruim. Eu estou falando de espíritos materialistas. Também aqueles ligados às necessidades do mundo material. Por exemplo, eu estou orando a Deus para comprar uma casa. E eu tenho um espírito que morreu há muito tempo e que ele não aceita que ele perdeu a casa com a morte. Então ele se aproxima de mim. Nós dois temos a mesma necessidade. Queremos uma casa. Tá certo? Então nós estamos... É como se eu pegasse uma multidão de pessoas com uma classificação de dores e colocasse num único local. Então quando a gente chega num pronto-socorro, num atendimento de emergência, a gente chega com sintoma de uma gripe, uma pandemia, parece que está todo mundo igual. Aí você olha assim, mas todo mundo... Eu espio, todo mundo espia, todo mundo tosse. Quando eu ouço alguém falar do sintoma dele, é igualzinho o meu. É isso. É todos nós, naquele momento da oração, pedindo bens materiais. Todo mundo, um conversando com o outro. E os benfeitores? Paciente, esperando um dia a gente pedir a eles coisas espirituais. Porque é para isso que ele está. É como um professor sentado e o aluno e o professor conversando com ele, o aluno conversa sobre tudo, menos sobre a matéria que ele dá aula. E aí, terminou a aula. Vamos para amanhã, quem sabe ele fala. Amanhã, quem sabe ele fala. E o professor só fala assim para ele: faz uma pergunta para mim, fala de algo da minha matéria. E ele fala de tudo do mundo, menos da matéria do professor. E o professor tem que ter paciência, porque uma hora ele vai despertar e vai dizer: ô professor, isso é uma matéria importante.
Eu queria falar sobre isso. Como que funciona aquilo que você ensinou um dia, assim, eu não entendi bem. Ufa, até que enfim. Porque os nossos benfeitores, eles são os professores, os mestres, os instrutores da vida espiritual e não da vida material. Então nós temos que tomar muito cuidado, senão não estamos fugindo através da oração para o mundo material. Já estamos vivendo o mundo material e ainda no momento de falar com Deus, nosso pedido ainda é as orações. Nosso pedido de oração ainda é coisas materiais, então. E aí ele diz assim, em suma, está dizendo assim, buscam a fuga. Lembra que eu falei? A gente está fugindo. O momento de falar com Deus não é o momento de falar de coisas materiais. Quando eu faço isso, eu estou fugindo da minha espiritualidade. A minha pergunta é: quanto tempo você não fala com Deus sobre a sua espiritualidade? Porque eu estou fazendo essa pergunta porque se falar assim, há quanto tempo você não faz uma oração? Você fala, eu faço todo dia. Não, todo dia você diz que vai falar com Deus e fala só sobre a sua vida material. E aliás, nem é com Deus que você fala, porque Deus não pararia para ouvir uma pessoa falando das coisas materiais dele, né? Então quem nos ouve? O nosso benfeitor, milhões de espíritos com a mesma necessidade que a gente, bens materiais. Então isso é fuga, você está fugindo. Nós estamos trabalhando, derrubando todos os nossos costumes, né? Que a gente tem esses costumes, porque a gente foi educado desde sempre sobre a oração. Eu me lembro que, no caso meu, que fiz a catequese, a gente recebia um livrinho, capa dura, bonito. Na época era bonito. Tinha uma imagem e as orações. Oração para ajudar a guarda, oração de Nossa Senhora, oração do Pai Nosso, oração de credo, oração Salve Rainha, oração... E a gente tinha que decorar aquela oração. Então, desde pequeno, nós aprendemos errado a nossa relação com Deus. E aí, vamos lá. Mas a gente vai chegar nisso também. Então, ele fala assim, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Ou seja, por que eu fujo do meu espiritual no momento de falar com Deus? Porque eu sei que o meu maior problema nesse planeta é o meu espiritual. O resto eu me viro. Eu tapeio, peço favor, faço um dia, faço 2 dias, adio, deixo para lá, põe na minha agenda, eu me viro. Mas a parte espiritual minha, eu não posso nem pedir para alguém a minha própria evolução. E como a minha evolução é algo tão difícil, porque eu tenho que fazer uma reforma íntima e não é algo tão simples, eu tenho que deixar muitas coisas que eu adoro fazer, eu tenho que deixar de muitos sonhos que eu vinha curtindo na minha vida, ou seja, uma reforma íntima. Então essas coisas, por isso que eu estou falando assim, eles estão anelando somente a distância, eu estou ficando longe dessa dificuldade, trabalho e luta digna. Eu me apego a tudo que me mantém longe da minha espiritualidade. Mantém longe disso. Porque encarar-me é algo extremamente difícil, principalmente quanto mais tempo passa. Aí ele diz assim, Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e lágrimas inaceitáveis. Todavia, por que a queixa descabida? Porque não cabe a queixa. Nós vamos entender. Nenhuma queixa nós temos a fazer a Deus, por incrível que pareça. Não tem. E lágrimas inaceitáveis, quando ela vem com remorso, ódio, raiva. Agora, há uma lágrima aceitável, saudade. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo,
Aí ele vai dizer assim: algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Você quer saber se finalmente você está relacionando mesmo com Deus? Se sua fé está chegando num nível satisfatório para você, não para os outros, para você. Se você está conseguindo mesmo sair desse mar materialista e conseguir, né, se sintonizar com a sua espiritualidade, agora ele vai dar os sinais disso. Primeiro, cessam as rogativas ruidosas. Você vai orar e não tem mais aqueles ruídos, aquelas petições, aqueles apelos. Acabou. Não tem isso mais. Você fala: poxa, então eu vou fazer uma oração, eu estou pensando em fazer uma oração. Então eu não posso fazer aqueles pedidos temporários, tempestades. Qual que é pedido de tempestade? Nós falamos lá no começo. Quando você vai orar e fecha o olho, aí vem uma coisa que aconteceu de dia. Aí você vai pedir para que aquilo não aconteça. Vem outra coisa, que aquilo também não aconteça mais. Que vem outra coisa que você deveria fazer. Você não fez, mas você pede a Deus para lembrar você para fazer. Você suas orações ficam sempre nas ocupações do dia. Como se você fosse uma matéria, um corpo, e que se você morresse, você não tinha nem por que mais orar. Porque tudo que você pede a Deus em oração é para as coisas materiais. Então você vai falar assim: só tem um motivo pelo qual eu oro, porque eu estou vivo. Porque quando eu morrer, eu não preciso mais orar. Mas olha só o que nós vamos entender. Cessam as rogativas ruidosas, sem ruídos. Sem ruídos. Acalmam os desejos tumultuários. Sabe, aquelas milhões de vontade que a gente tem, não se faz mais na oração. Observe que todas elas são materiais. Todas. Converte-se a oração em trabalho edificante. Aqui está a resposta. Antes de eu fazer uma oração, eu tenho que ver quantos % daquele pedido eu já faço, trabalho, executo, me ocupo. Caso contrário, ele é ruidoso e tumultuário. Então, mas então, se eu já vou trabalhar para acontecer aquilo, então eu não preciso mais pedir a Deus. Isso, então menos uma coisa para pedir a Deus. Olha que está esvaziando a nossa oração. Alguém deve estar com um saco de oração enorme. E nós vamos tirando. Isso aqui você não pode, não tem sentido você pedir. Isso aqui não tem sentido você pedir. Nós estamos tentando fazer com que o nosso pedido saia do campo horizontal e a gente tenha pelo menos um feixe de luz na vertical. Pelo menos para os nossos benfeitores dizer: ai, graças a Deus, eu vou conseguir acessar esse aluno, esse meu pupilo. Porque imagina um professor passar a vida inteira ouvindo um aluno falar de tudo menos da matéria que ele dá. Tem hora que até ele ia dizer: para que eu sirvo mesmo? Será que esse aluno está entendendo que eu sou professor de tal matéria? O que ele pensa que eu sou? E aí, vamos lá. Converte a oração em trabalho edificante. Então ele já pegou tudo aquilo que ele estava pretendendo fazer em pedidos de oração e vai colocar na vida dele como uma prática para trabalhar e conquistar. Vocês estão entendendo que então existe oração negativa e oração positiva? Por que o mal consegue as coisas e o bem não? Algumas pessoas dizem assim: por que o mal dá mais certo do que o bem? Aí alguns já vêm precipitados e dizem assim: não, porque o mundo é ruim, tudo de ruim acontece de bom, e o que é bom não acontece. Não, porque o mal trabalha, ele ora, enquanto que o bem só fica pedindo sentado, esperando cair do céu. Se o bem colocasse em prática a bondade, com certeza o mundo seria diferente. Ao invés dele ficar pedindo toda noite o que ele quer, ele pôs em prática o que ele quer. Por exemplo, eu gostaria de um país mais justo. E ele se tornaria um país justo. Um homem justo.
o voto justo em uma justiça. Enquanto que o mal não. O mal vai lá e faz, e banca, e peita, e pronto, acabou. Então, quem está orando? Eu vejo muito na internet, nós estamos vendo um caso clássico nosso. Agora, nós estamos fazendo a comparação, né, da anistia aí. Um caso clássico nosso. O bem só fica dizendo, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando. E o mal está fazendo. Pronto. Quem está orando verdadeiramente? O mal. Porque ele não para ficar pedindo ao demônio, ao diabo, ao Satanás, para conceder-lhe as vontades que ele quer. Ele vai, se transforma nisso e pratica. E nós, o bem, nós estamos sempre esperando vir uma luz, uma ajuda, um laço, uma boa vontade, alguma coisa, e faz por nós. Compreender? Então, essa é a diferença. Então, oração é ação. É orar e agir. Orar e ação. Falar e fazer. Agora, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais, que também tem uma coisa aqui, ó. No momento em que você sentir que tocou a sua fé, esse é o momento, quando tocar a fé verdadeira em você, você vai sentir o seguinte: o discípulo nada reclama. Puf. A reclamação, ela dá uma passada. Passa. Porque eu sei que eu não tenho que reclamar. Eu sei que as coisas existem para eu aprender com elas, para eu trabalhar com elas. Elas são os elementos da minha aula da existência na Terra. Ela é a minha aula. Eu tenho que superar. Reclamar é lamentar. Não adianta nada. É repetir uma vontade que eu não faço para extingui-la. Inclusive vicia. Tá? Então, não. Agora eu vou pôr em prática para solucionar. E se eu não conseguir solucionar? Suporta e entenda a mensagem, mas não reclama. Só. Os cristãos querem que sempre Deus e a pleiade de anjos, benfeitores, os bons espíritos venham aqui na Terra e transformem o planeta na bondade. E os maus já estão dominando, já estão mandando, está no noticiário todo dia. Eles não estão esperando ninguém fazer por eles, não. Eles fazem. Aí a gente diz, esse mundo é um mundo do mal. Não é do mal. É que o mal faz. O bem pede para os outros fazer. Delega aos bons espíritos. Os bons espíritos delegam de novo ao homem. Porque diz assim, se eu for lá e fazer... É mais ou menos assim, ó. Eu estou na sala de aula. Eu tenho o bom e o mau aluno na sala de aula. O bom aluno está todo dia orando no dia das provas para que venha um anjo, venha o professor, venha Deus, venha Jesus e faça a prova para ele. Não tem jeito, né? E o mal? O mal, ele vai para a sacola mesmo, pega a cola tudo, pega o celular, põe aqueles negócios no ouvido e vai fazer a prova. Entendeu? E vai fazer. Ele faz. Ah, mas ele colou. Mas fez. Errado, por isso que ele é mau. E você? Não fez a prova. Não, mas eu fiquei pedindo a Deus para que ele viesse e fizesse a prova para mim. Pois é, mas não fez. Ele fez errado e você não fez. Então o bem precisa fazer também. A bondade, ela não é um sonho, não é um planejamento, não é uma vontade. A bondade é uma ação, como o mal é uma ação. Quando a gente fala que alguém está fazendo algo errado, já está dizendo assim, está fazendo algo errado. Mas e o bem? Quando é que eu vou dizer, fulano está fazendo algo bom? Só quando ele estiver fazendo. E olha só, os discípulos nada reclamam. E o mestre responde às orações. Olha, veja só. Se o discípulo está trabalhando, não fica com rogativa ruidosa, não fica com desejos tumultuários e não reclama, como é que ele está orando então? Trabalhando.
Então, e o mestre responde-lhe as orações. Quando você vai fazer o bem, os bons espíritos ajudam você. Qual é a sua oração? Fazer o bem. Quando você vai fazer o mal, os maus espíritos ajudam você. Qual é a sua oração? Fazer. Vamos lá agora comparar os dois. Agora, você fica aqui só orando. Tomara que fulano fica preso, tomara que bandido acaba, tomara que a violência, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Adianta. Nos dizem que de boa intenção o inferno está cheio. O mal, vamos falar agora do mal. O mal fica assim: eu vou ganhar essa, eu vou ganhar essa guerra. Você vai ver, eu vou isso, eu vou aquilo. Se ele ficasse só assim, o mal não existiria. Viraria uma pintura de quadro. Imagina se Hitler tivesse só assim: não, eu vou matar todos os judeus, eu vou ganhar essa guerra, eu vou dominar o mundo, eu vou isso, e nunca fizesse nada. Que mal que seria? Nenhum. Hitler fez. Compreenderam? É isso. Então, como que o mestre responde às nossas orações? Ele manda os bons, quando as nossas orações são bons, os bons espíritos nos auxiliam a fazer e não a pedir, porque ninguém precisa de auxílio para pedir. E quando o mal faz, eles também estão pedindo auxílio ao mal, que o mal também ajuda. Por isso que tem oração do bem e oração do mal, porque tem ação do bem, tem ação do mal. E ele diz assim, modifica-lhe até a vontade do discípulo todos os dias, alijando-lhe, eliminando, tirando dele do pensamento os objetivos inferiores. Então, quanto mais eu ajo na bondade, no bem, quanto mais correto eu for na vida, Deus nos auxilia através dos bons espíritos, até os pensamentos eu começo a eliminar, que são pensamentos contra a minha evolução, contra o meu próximo. Ele começa a me eliminar. A hora que eu vou pedir, eu estou num trabalho árduo do bem. Né? Por exemplo, eu estou num trabalho árduo comigo, eu estou eliminando um sentimento, né? Fiquei com uma raiva de alguém, estou eliminando esse pensamento, não tem nada a ver, cada um tem que pensar. Estou tentando achar elementos para deixar perdoar, passar, cada um pensar o que pensa. Beleza, eu estou trabalhando nisso. E aí, no momento que eu estou trabalhando, sempre vem aquele pensamentozinho para a gente parar, se vingar, falar mal, puxar o tapete, etc. Né? A gente sabe quem é. Mas isso, o Cristo nos envia momentos, condições da gente eliminar, a gente identifica. Quando a gente começa a fazer o bem muito seguido, a gente começa a identificar a maldade entrando. E é muita maldade. Porque nesse ponto nós estamos numa rede de pensamentos no planeta Terra. É muita maldade. E você tem que ficar cortando elas. Não quero. Não vou para isso. Não vim para isso. Não vou me preocupar com isso, com aquilo. Para você focar a sua bondade. Porque você pode ter boa intenção, a sua razão já chegou à conclusão que você tem que perdoar uma pessoa, que tem que deixar ela de lado, mas tenta fazer para você ver. A quantidade de pensamentos que não chega para dizer, não, vinga, não, o que está pensando que você é? Você tem que ganhar essa, não deixa barato, nananana. Quantos pensamentos não vêm? Mas se você estiver trabalhando, orando para fazer o bem a si mesmo, perdoando, você vai ser auxiliado para perdoar. Tá? Inclusive aquela coisa de que quem perdoa é Deus. Teorias, né? Que a gente tem. O coração, ele está dizendo assim, o coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Não fica gritando, não fica fazendo barulho. Ele é alegre. Não é porque não tem problema, porque a vida é um mar de rosa, porque não passa necessidade. Não, geralmente essas pessoas são cercadas de prova e teste,
dentro de casa, às vezes. Cercadas mesmo de teste. E, no entanto, elas continuam alegres, solícitas, auxilia, né? Atende as pessoas e vai vivendo. Por quê? Porque ela sabe que neste planeta ela está numa sala de aula. E que escola seria se não tivesse matéria para aprender e nem prova para executar? Ela saberia dizer na hora, eu estou perdendo tempo aqui. Porque enquanto eu não estou aprendendo nada, não estou fazendo nenhuma prova, alguém está fazendo e está aprendendo. Então, quando ela percebe a rodeada de cutucões, puxões, muitos de nós, gente, ficamos fugindo de todos os problemas, né? Então, por exemplo, existe uma teoria, inclusive, para isso, né? Se eu estou estudando uma prova, e estou estudando, aí alguém chega e fala, não precisa estudar tanto assim, não. Não, se for para você passar, você passa. Sempre tem essa teoria, não tem? Porque todo mundo é contra o esforço, o trabalho. Você está em casa, aí todos nós temos alguém mais difícil na família de lidar. Quando você começa a lidar com isso, você para, não dá certo, larga a mão, muda. É fácil você pegar o mal ou o que te incomoda e corta. Se ele já está implantado, né? É eliminar. Mas e aí? O que você vai aprender com isso? Nada. Então, se você ficar fugindo de tudo que te... Lembra, se você fugir de tudo que vai te ocupar a cabeça, vai te trazer problema, vai te trazer dificuldade, vai te trazer trabalho, a pergunta que eu te faço, por que você nasceu? Nós não estamos aqui para fugir. Mas eu quero escolher o caminho mais fácil, né, Guto? Não, mais fácil? Existe isso? Pense como uma sala de aula. E o aluno está ali, ó. E o professor vai dar uma matéria. Professor, para. Essa matéria é meio difícil. Larga isso aí para lá, né? Não tem mais uma coisa para a gente fazer aí? Não, eu tenho uma outra matéria aqui para dar. Então, professor, vamos fazer o seguinte, vamos ficar desenhando no quadro? É coisa mais fácil. Não, a gente não tem que ficar se matando de estudar. Nós estamos nos iludindo na vida. Estamos fugindo de tudo que é difícil. Eu vou ter filho? Não, ter filho. Olha, ter filho dá trabalho, Casar, meu Deus, vai casar, não vai casar, casar. Tudo que a gente olha para toda direção, tudo tem prós, tudo tem contra. Não fuja dos contras. Não fuja. Eles são algo. E mais, né? É algo difícil? Pense bem. Se você passar uma vida inteira ao lado de uma pessoa difícil, mas sem se descontrolar, alegre e silencioso, sua vida vai ter valido mais a pena do que você viver na montanha sem ninguém para te perturbar. Vai ter que voltar de novo para descer da montanha e viver no público. Então, se já te criaram os problemas ali, parabéns. Você vai trabalhar porque o problema não está fora. Isso significa apenas o que está dentro de você, que é excitado para sair em nome dos outros, né? Lembra-se, se alguém me deixa nervoso, não é o alguém. Eu sou nervoso, mas revelo esse nervosismo em nome do Antônio, do João, do Pedro, porque meu ego aceita sim que eu não sou nervoso, mas o João, o Pedro e o Antônio me deixam nervoso. Mas o nervoso sou eu. Sempre vai ser assim. Compreenderam? Por isso você vai ter quem tem uma pessoa nervosa em casa sabe que ele vai vir explodindo com todo mundo. Todo mundo tem problema? Não, é só ele que tem um problema, é ele que é nervoso. É ele. O ego dele permite, a gente aceita isso. É natural eu dizer que todos os defeitos que eu tenho, todos os problemas que eu tenho, alguém é responsável. É natural. É isso. Só que ele é nada mais do que o revelador. Então, por isso que eu estou te falando. Não. Ou a pessoa tem um filho difícil, tem um marido difícil, uma esposa difícil, um vizinho difícil. Não sai dali, não. A dificuldade está em você.
algo que ele representa em você. Mas é mais fácil você assumi-lo dando um nome a ele. Porque se você assumir, sou eu que sou assim mesmo, você não vai fazer isso. Porque vai ter que superar teu orgulho. Você não vai fazer isso de jeito nenhum. Então, trabalhe com aquilo, trabalhe com aquilo, trabalhe e traz isso. E eu digo para você, só muda o dia que não for mais esse o problema. Eu digo assim, você só muda do seu vizinho, que você não aguenta mais, o dia que você não incomodar mais com ele, tiver feito as pazes, vai dizer, agora acho que já não estou aprendendo mais nada, que eu vou mudar para um outro vizinho, uma vizinhança mais difícil. Porque nós viemos para aprender. E dificuldade jamais foi motivo para nós não seguirmos numa direção. Então, o coração unido de Jesus é um servo alegre, silencioso. Disse-lhe o mestre, levanta-te, segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Olha só, o Cristo está falando bem claro para nós, ele não vai nos levantar da onde estivermos caído. Se nós estivermos caído no defeito, caído no vício, caído na ignorância, primeiro você se coloque de pé. Você está caído na ignorância? Estude. Se você está caído no vício, largue do vício. Se você está caído na revolta, aceite. Agora que você está de pé, segue-me. Segue-me aceitando, sem vício. Compreendeu? Porque nós, às vezes, pensamos que vamos entrar na religião porque o Cristo vai nos libertar. E é por isso que não está funcionando há milênios de anos essas relações. Tá certo? Por exemplo, eu estou na droga. Eu estou no vício. Eu estou falando da droga. Não tenho nada quem use a droga. Tenho contra a droga, não quem é o usuário de droga. O vício. Eu tenho um vício. Aí eu penso que ao entrar na religião, a religião, o Cristo, os bons espíritos, tudo que tem ali vai me tirar da droga. Não vai, não. Não vai. O Cristo é claro. Levanta-te e segue. Então, você pode até entrar na religião, mas primeiro você vai... Quer seguir o Cristo? Larga da droga. Larga do vício. Cresce, amadurece, põe-se de pé. Aí segue ele. Porque ele não vai te erguer. E se ele te erguer, ele vai ter que te carregar. Se ele te carregar, você nunca vai ter as pernas fortes. Vai te carregar o resto da vida. Então erga-te. Porque é importante você se erguer. Erguer é fazer o caminho de volta daquilo que te promoveu a queda. E é esse caminho de volta que te ensina. A queda não te ensina nada. Você só se largou. Numa descida, você só abandona seu corpo, ela desce. Agora, quando você volta, é que você vai entender como dói as pernas, que músculo funciona, quanto a respiração você tem que ter, quantos passos você consegue dar, se você era forte ou fraco. Então, o caminho de volta. Por isso que a gente diz às pessoas assim, olha, não existe um milagre. E as pessoas adentram na religião, criam uma relação com Deus, com Cristo, já pensando nesse resgate, sem esforço próprio. E não existe. Tem que levantar-se. Você tem que assumir a sua vida, assumir seus erros, pôr-se de pé e aí seguir. Como então fazer uma oração? Bom, agora há uma coisa interessante. A oração, ela para por um tempo, ela vai desaparecer um pouquinho dos cristãos. Imagine assim, a partir de hoje os cristãos não fazem mais oração tradicional, aquela que é feita à noite. Ele vai pôr em prática a bondade durante o dia. Então ele vai passar a orar o dia inteiro, fazendo bem, trabalhando no bem, promovendo o bem, pensando bem, falando bem, sentindo bem. Oração. Os bons espíritos vão vir, vão te ajudar durante o dia todo. Porque se você sentar e parar para pedir a Deus, não tem o que você possa pedir. Absoluta não tem. Tente pensar algo. Ah, Senhor, eu quero evolução. Depende de mim. Proteção do quê? Proteção do mal. Mas se eu te proteger do mal, você nunca vai aprender a se defender do mal.
Não tem sentido. Então vamos lá. Saúde. Mas se eu te der saúde sempre, você nunca morre, ninguém fica para semente. Inteligência. Aí, entendeu? Ô Senhor, que me dê inteligência. É o exercício do raciocínio, da lógica, do esforço, de uma dedicação imensa. É um trabalho. O ser humano não nasce inteligente, ele se dedicou para ser. Se eu te der, eu estou privilegiando um. Não dá. Eu estou fazendo com vocês porque é meio difícil orar da maneira cristã. Então, mas Kardec diz assim, a gente pode louvar, pedir e agradecer. Louvar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, louvar. Cuidado, porque Deus não é orgulhoso e não demora muito elogiando Deus, porque isso não vai mudar ele em nada para aquilo que você quer. Não vai ter o jeitinho brasileiro. Então, tá. Agora, quando você louva por reconhecimento, Pai Supremo, porque você sabe que Ele é Supremo, porque você é insignificante diante dEle, é uma expressão, seu louvor é uma expressão da visão que você tem desse Deus maravilhoso e fantástico. Aí você pode falar com Ele, abrir seu coração dizendo, como eu te vejo, Pai, como eu te vejo, Senhor de tudo. Aí é muito bonito. Agradecer, aí sem dúvida, Pai, obrigado por tudo. Aí uma oração, tá aí uma oração, obrigado por tudo. Só que ela é tão curtinha, né, que não precisa nem esperar uma noite, não, obrigado por tudo. Eu posso fazer esse obrigado, porque cuidado só que quando eu tomo um cuidado quando eu falo para as pessoas, na hora de orar, agradeça, porque existe uma coisa, gente, em nós, e Reinaldo me falou, que é assim, eu tinha esse costume de agradecer quando orava, mas Reinaldo disse que é uma perca de tempo imensa. A gratidão não é uma palavra, a gratidão é uma devolução. Nada adianta eu dizer obrigado, mas não fazer nada que justifique aquilo. Vamos dizer assim, eu sou um ser humano comum e a partir de um determinado momento, uma graça na minha vida, pode ser, por exemplo, a saúde. Vamos colocar aqui acho que fica mais fácil a saúde. Eu tinha um câncer sério e o médico falou assim, 6 meses no máximo. Aí eu saí dali acabado, falou 6 meses. Passou 6 meses, chegou no ano, voltei lá. E aí o médico falou, sumiu o seu câncer, não tem mais câncer. Então, bom, não tem metástase, mais nada, não, tá tudo beleza. Então não vou mais morrer, não vai mais morrer. Aí eu saio de lá, vou à noite, espero anoitecer e falo assim, obrigado, Senhor. Então eu vou numa igreja, vou num centro espírita, levo um vaso de planta, levo uma imagem, levo um monte de coisa e digo, obrigado, Senhor. Reinaldo fala que isso é perca de tempo. Ou então eu vou fazer uma penitência, subir não sei quantos degraus. Agora eu vou subir, vou andar com a cruz, de joelho, naquela estrada até estourar meu rótulo. Não vou morrer mais do câncer, mas agora eu vou ficar paraplégico, vou sair dali com a cadeira de roda. Mas eu paguei a Deus, como se Deus fosse alguém bem sádico mesmo. Olha, eu vou te dar a cura do câncer, mas me dá as 2 pernas suas. Tem sentido isso na nossa cabeça, lógica? Tem sentido? Então parece que ele quer o sofrimento. Eu tenho que sofrer de algum jeito. Sofrimento por sofrimento? Não. Então como que eu vou agradecer, Guta, a Deus? O que você... quando você ficou sabendo que você ia morrer, você falou assim, nossa, eu não tive tempo para isso. Teve muitas coisas boas que você falou, eu acho que eu não vou ter tempo de viver, de aproveitar. Cuidado, tá? Faça. Mostre a Deus que aquele tempo que Ele te deu de vida
lhe tornará um ser humano muito melhor do que se você tivesse morrido no prazo do médico. Faça ter graça. Quando eu agradeço, qualquer graça na minha vida é para me tornar melhor. Nunca igual e nem pior. Volta eu de novo. Então, na hora da oração, eu não preciso agradecer. Não. Mas e se eu agradecer? Não tem problema, só que é perca de tempo. Porque não adianta, tá? Olha só, eu tô com câncer de fumar. Parei 6 meses, porque o médico falou que ia morrer em 6 meses. Falei, então eu vou parar. Parei. Cheguei lá, deu 1 ano, o médico falou, você tá curado, não tem mais nada. Não tem problema, né? Saio dali, eu passo no bar, acendo cigarro. E não deixo de agradecer à noite. Obrigado, Senhor, por ter me livrado do câncer, tá? Beleza. E a carteirinha de cigarro voltou a fumar. Isso é gratidão? Será que... a pergunta que eu faço para essa pessoa. Deus libertou você do câncer de fumar no pulmão para você ter mais chance de fumar? Teria sentido isso? Se ele te libertou, é para que você testemunhe a liberdade do cigarro, nunca mais fume e trate todos os seus vícios antes de morrer. Todos os vícios antes de morrer. No mínimo, hein? No mínimo. Você vê que é uma... Toda a graça já vem... A graça chega para você, você pode ter certeza que você assinou com uma contra-graça. Pode ter certeza que a conta vem. Normalmente o que a gente faz? Pega a graça, abraça a graça e vai no quarto só orar e dizer, muito obrigado, Senhor. Minha vida não muda, eu não sei o que eu vou fazer com aquilo, eu não progrido, eu não desenvolvo. É como se fosse literalmente um presente. Você já entendeu que aquilo é uma graça, né? Você sabe que tem que agradecer, mas nos ensinaram que agradecer uma graça é dizer obrigado e não fazer algo que demonstraria que aquela graça valeu a pena. Para Deus, pensando assim, para os bons espíritos, a única coisa que importa na tua vida é você evoluir, crescer, progredir. Só. O resto é resto. Então, se eu ganho uma graça nessa vida e não cresço, não progrido, não me torno melhor, não adiantou nada. Mesmo que eu agradeci todos os dias. Não adianta. Então a graça ela tem no ato nosso. No ato. Porque o que você pede, você quer um ato, uma ação. Você não pede uma palavra. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Alguma coisa acontece, não é uma ação. O pagamento é outra ação e não só uma palavra e um pensamento. E tem que ser compatível, tá? Pensem sempre sobre isso, não desvie. Eu peço uma coisa e pago com outra, a promessa é um problema muito sério sobre isso, porque às vezes eu quero uma coisa e quero pagar com corte de cabelo, ou não cortar o cabelo, ou ir visitar uma determinada cidade, um determinado lugar. Aí eu penso assim, mas que coisa é isso, né? O que isso representa? Nada. Um benfeitor, imagina, ele vai te dar, a providência divina são um monte de espíritos que trabalham na vontade de Deus, inclusive com os espíritos inferiores, que também, sem saber, estão trabalhando na vontade, na ordem e permissão de Deus, é uma mistura ali, para realizar os acontecimentos no mundo, no universo. Então, se aquilo está acontecendo, é para o meu bem. E qual é o bem exatamente? É isso que eu tenho que pensar. Porque nos ensinaram que tudo que de ruim te acontece é para você aprender com aquilo. E tudo de bom que te acontece também. Então, se você tem uma graça na sua vida, não pense que é aleatório. Tem um porquê e você precisa se preocupar muito para entender por que o que Deus quer de você para você ter obtido essa graça. Tá? Não
transforme graça em desgraça, que é o que nós normalmente fazemos. Então, é importante entender isso. Olha, o que nós estamos falando, existe um hábito milenar nosso. Não vai mudar da noite para o dia. Eu mesmo estou trabalhando até hoje para me libertar da oração. Me libertar da oração. E de vez em quando você está ali dentro daquele negócio, falando uma frase como um pedido e não como um diálogo. Deus sabe tudo, está em toda parte. Mesmo que você não queira que ele saiba, ele já sabe. Mesmo que você não queira, gostaria de enganá-lo, não consegue, é impossível. Mesmo que você diga que quer uma coisa e quer outra, ele sabe o que você quer na verdade e sabe que aquilo já é enganação. Não enrola, não tem como. E mais, entre tudo que você quer e tudo que é necessário para você, ele sabe também. Portanto, não adianta você pedir aquilo que não te serve. Muitas vezes, essa oração que você faz pedindo para você as coisas é mais uma oração para os maus espíritos e não para o bom. Porque o bom espírito não vai esperar você pedir se é bom para você. Por exemplo, eu gostaria de largar de um vício. Eles já estão trabalhando. Se isso é para o seu bem, eles estão lutando com você todos os dias. Você que não se libertou do vício ainda, mas você nunca precisou pedir. Um filho que precisa de algo de um pai atento, ele não precisa pedir, o pai está fazendo. Agora, não é dono do filho. Né? Quando eu peço, geralmente quando eu peço algo a Deus, eu não sabendo o conteúdo, o alcance disso, se for a nível material, os maus espíritos ouvem. Vamos lá. Aparece na oficina do diabo também, ó. Vamos colocar, no filme é assim, ó, o cara começou a entrar na religião, conheceu uma jovem, mas nas orações do quarto dele, ele ainda ficava pensando assim, eu queria ser um músico de sucesso. Natural, né? Ele tem uma profissão, ele era músico. Quem não quer fazer sucesso com a sua profissão? Quem? Mas pedir sucesso na sua profissão é um desejo material. Quem vai conceder isso a você? O mal ou o bem? Se for o bem, não precisa pedir. Você vai ter sucesso. Mas se for o mal, você precisa pedir. Porque eles precisam saber que você quer isso. É uma arma para eles. A partir do momento que você caminhar para o bem, ele vai te promover sucesso na sua profissão para te afastar do bem. Porque você quer. É mais fácil o mal trabalhar nas suas vontades do que ele criar uma vontade em você. É quase impossível. Então, às vezes, quando a gente fica falando o que a gente quer, só está dando arma, elementos. Nós estamos abrindo o mapa para os maus espíritos, dizendo, se você quer acabar comigo, me dá isso, 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 me dá isso. Ele guarda tudo. E fica tudo guardadinho ali. A partir do momento que eu pego um livro para ler, um livro bom, de autoajuda, e começo a fazer uma autoajuda, né? Aí lá, num determinado momento, eu pedi em uma das orações que eu queria muita paz para ler. Porque eu precisava ler. Os maus espíritos já sabem que você precisa de muita paz para ler. O que eles vão fazer para você? Tudo acontece no momento que você abre o livro. Para você não ler. Você quem falou para eles que você só lê quando tem muita paz. Então você falou, veja como eu sou fraquinho, veja como eu sou... eu preciso de muita paz para ler. Os bons espíritos vão te conceder a paz para você ler, sem você pedir. Se fosse do seu merecimento, você ia ter momentos de muita tranquilidade para ler. Mas os maus espíritos, eles só sabem que você consegue concentrar e ler se você tiver muita paz. Então você vai ter tudo menos paz. Você entendeu? A mesma oração que eu estou fazendo, eu estou dando elementos para os maus espíritos. Porque a minha oração ficou no campo horizontal. Então, muitas pessoas dizem assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece.
Óbvio, eu estou dizendo para os maus espíritos: você quer me desequilibrar? Você quer me deixar nervoso? Você quer me deixar revoltado com Deus? Você quer deixar eu magoado? Você quer deixar eu longe de Deus? Faça isso, 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 isso e isso. É isso que eles vão fazer. Então, daqui por diante, eu vou ser uma caixinha de surpresa aos maus espíritos. Não falo nada, não peço nada. Chega de uma certa forma que ele fala: mas eu não tenho como fazer com essa pessoa. Eu não sei o que eu tenho que fazer a ela. Aí sempre vem alguém e vai: tenta descobrir. Acompanhe ela todos os dias, todas as horas. Tenta penetrar no pensamento dela. Ora, ela tem que ter um ponto fraco. Hoje nós estamos o dia todo falando das nossas pontos fracos. E observe que quanto mais você fala do seu ponto fraco, mais ele piora. Se é ponto fraco, é mais fácil, né? Então, precisa levantar. Aí nós vamos entender agora, fechando, precisa fazer. Não precisa orar. Falando, faça. Faça. Deus te ajudará naquela vontade do seu trabalho. Você quer ter sucesso na sua profissão? Trabalhe. Trabalhe com dignidade, honra, honesto. Faça o certo, o correto. Deixa que Deus vai te ajudar. Não precisa pedir. Mas e se eu fizer errado na minha profissão? Não vou ter sucesso? Pode ser que tenha. Só que é o mal que vai te ajudar. Porque quanto mais ele te empurra na sua profissão, mais maldade você está fazendo, mais errado você está fazendo, mais atolado você está aí devendo eles. Então, ao invés de você pedir a Deus sucesso, não peça. Trabalhe como você acha que deve ser. Correto. Verdadeiramente correto. Tá? É uma graça, né? Trabalhar é uma graça, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Portanto, não jogue fora. Pegue a graça do trabalho e não transforme numa desgraça. Não seja amanhã um dia alguém que vai ter que pagar muito caro pelo trabalho que era uma graça que Deus lhe concedeu. Cuidado com tudo que nós estamos recebendo. Então, essa é a oração de um discípulo. Eu posso orar louvando? Posso, desde que seja verdadeiro. Por exemplo, quer ver um momento que a gente ora bem verdadeiro e louvando a Deus? Pelo menos eu acho. Quando eu vejo uma paisagem muito bonita. Naquele momento, e eu quero reverenciar, agradecer a criação divina, aquilo é uma oração de louvor, mas é verdadeiro. Não é essa oração, Senhor do Exército. Isso é de raiva, de impulsividade. O louvor, gente, ele vem de uma vontade do coração, de um transbordar de amor do coração. Ele é equilibrado, ele é lúcido, é sutil. Ele revigora, ele te transforma num ser mais dócil, mais equilibrado e mais justo. Ele não te impulsiona na ira, na raiva, no desejo. Não tem isso. Tá?